Hare Krishna, voltamos agora para a nossa quarta aula do Néctar da Devoção Padeshamrita. Na aula passada estávamos falando sobre a mente, como é difícil controlar a mente. A mente ela é cheia de desejos, ela é impetuosa e a mente ela pode ser nossa amiga e também nossa inimiga. Então o processo da yoga ou o processo da Bhakti Yoga consiste em fazer a nossa mente se tornar nossa amiga. E a nossa mente ela só poderá se tornar nossa amiga quando os seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos estejam voltados para o serviço à suprema personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, que é a raiz de toda a nossa existência, que é o princípio fundamental de tudo que existe. Então, nós temos que observar os processos de controle da mente, né? E esses processos na consciência de Krishna começam com Shravana, ouvir, Kirtana, cantar. O quê? As glórias, as atividades e os passatempos de Sri Krishna. Isso vai cativar nossa mente. Nós vamos desenvolver na nossa mente um sentido, um sentimento de amor por Krishna. E quando alguém ama outra pessoa, ela fica naturalmente pensando nela o tempo todo. Se um rapaz se apaixona por uma garota, então ele fica sempre pensando nela. E se a garota se apaixona pelo rapaz, também fica sempre pensando nele. Então esse é um processo de fazer a nossa mente sempre pensar no divino. Ou seja, amá-lo. Amar o divino é o processo de fazer a mente meditar e pensar sempre no divino. Ok, hoje nós já vamos continuar o nosso verso Vachovegam, o controle da fala, Manasa Krodavegam. Então Manasa falou da mente, agora nós vamos falar sobre Kroda, a ira. Como controlar a nossa ira? Ok, vamos ver o que Srila Prabhupada fala. Também é possível controlar a sua ira. Não podemos parar com a ira por completo, mas se nos irritarmos apenas com aqueles que blasfemam o Senhor ou os devotos do Senhor, podemos, através do processo da consciência de Krishna, controlar nossa ira. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou muito irado quando os irmãos Jagai e Madai, que blasfemaram e feriram Nityananda Prabhu, em seu Sikshastaka, o Senhor Chaitanya escreve que Trinadyapi Sunichena, Tarorapi Saresnuna. Devemos ser mais humildes que a grama e mais tolerante que a árvore. Pode ser, então, que se pergunte, por que o Senhor manifestou sua ira? O importante é que devemos estar dispostos a tolerar todos os impulsos contra todos os insultos contra nossa própria pessoa. Mas, quando Krishna ou seu devoto puro são blasfemados, um devoto genuíno se zanga e atua como o fogo contra os ofensores. Não podemos parar com Kroda, a ira, mas podemos aplicá-la corretamente. Foi com raiva que Hanuman incendiou Lanka, mas ele é adorado como o maior devoto do Senhor Ramachandra. Isso quer dizer que ele utilizou sua ira de maneira correta. Arjuna serve como outro exemplo. Ele não estava desejoso de lutar, mas Krishna incitou-lhe a ira. Tens de lutar, não é possível lutar sem ira. Entretanto, a ira é controlada quando utilizada a serviço do Senhor. Quanto aos impulsos da língua,
todos nós temos experiência de que a língua quer comer pratos saborosos. De um modo geral, não devemos permitir que a língua coma de acordo com sua escolha, senão que devemos controlar a língua, fornecendo-lhe praçada. A atitude do devoto é que ele só comerá quando Krishna lhe der praçada. É assim que se controla o impulso da língua. Devemos tomar praçada em horas marcadas e não devemos comer em restaurantes, nem confeitarias, tentando aí satisfazer os caprichos da língua ou do estômago. Se nós mantivermos fiéis no princípio de apenas tomar praçada, podemos controlar os impulsos do estômago e da língua. Ok, então vamos falar um pouco, né? Essa foi a página 15. Vamos falar um pouco sobre essas palavras de Srila Prabhupada. Então, Srila Prabhupada, ele está agora explicando Krodha. Krodha quer dizer ira. Nós temos a tendência a ficar irado, às vezes por coisas insignificantes. Às vezes as pessoas se aproximam de nós tentando apenas nos ajudar, nos dar um conselho, nos orientar, mas a gente fica irado. A gente não quer que ninguém nos instrua. Nós não gostamos que as pessoas venham, apontem o dedo para a gente, nos critiquem, digam algo contra a nossa opinião. Nós queremos que todo mundo sempre concorde com a gente e siga tudo aquilo que a gente propõe. Mas o mundo não é assim, né? Nós sempre vamos encontrar o contraditório. Pessoas que não vão achar aquilo que a gente acha, que não vão ver aquilo que a gente vê. Então, ficamos irados. Então, quando esse fogo da ira se manifesta no nosso coração, no nosso peito, nós tomamos atitudes ríspidas, grosseiras, mal educadas e terminamos ofendendo outras pessoas e criando um clima totalmente desagradável que agita nossa mente, que agita nosso coração e que desvia nossos pensamentos da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Então, não é o nosso interesse desviarmos nenhum passo do caminho que nos leva a Krishna. Então, devemos ser muito atentos para não empregar a nossa ira de forma banal, de forma mundana, para pessoas que, de alguma maneira, provocaram o nosso ego falso, o nosso orgulho falso, a nossa falsa vaidade, nossa falsa arrogância. Então, todas essas qualidades falsas que nós nos identificamos, porque temos esse corpo material, são inúteis, porque elas vão se destruir quando o corpo material se acabar. Então, nós não devemos empregar a nossa ira desnecessariamente. Mas a ira existe. E existem razões de você aplicar a sua ira. Mas não de qualquer razão, de qualquer maneira. Todo o processo da consciência de Krishna não consiste em eliminar as qualidades, mas ocupar as qualidades devidamente. Cada um de nós tem certas qualidades. Alguns são muito hábeis em falar, outros em cantar, outros em dançar, outros em fazer negócios. E essas qualidades, elas são usadas para servir a Krishna de forma que essas qualidades possam ser purificadas. Similarmente, a ira também pode ser usada no serviço a Deus. Como o Bhagavad Gita, Krishna, ele incita Arjuna a lutar no campo de batalha de Kurukshetra.
E ninguém pode lutar se não tiver irado, se não tiver dominado pela ira, se não tiver influenciado pela ira. Não vai ter entusiasmo para lutar. Então, e Prabhupada também cita o exemplo de Hanuman, né, que incendiou Lanka. Então, Ravana, um grande demônio, ele raptou Sita, a esposa do Senhor Ramachandra, a consorte do Senhor Ramachandra, e prendeu Sita em Lanka. Então, Hanuman, ele atravessou o oceano voando, e quando chegou em Lanka, Hanuman deixou-se capturar por Ravana, e quando Ravana estava interrogando Hanuman, então Hanuman, disse algumas coisas que Ravana não gostou, e Ravana, irado, quis castigá-lo, queimando o rabo dele. Então, quando queimou o rabo de Hanuman, Hanuman ficou irado, mas não de falso ego. Ele disse, eu vou dar uma lição a esse Ravana. Ele construiu essa cidade tão bela e eu vou incendiar toda essa cidade com o meu rabo queimado. Então, ele usou a ira para servir ao Senhor Ramachandra, para resgatar Sita, a esposa do Senhor Ramachandra, a própria deusa da fortuna. Então, nós não devemos ficar irados à toa, porque com as ofensas pessoais contra nós. Mas podemos usar a ira para aquelas pessoas que são ofensores à suprema personalidade de Deus, que blasfemam os devotos. Aí podemos ficar irados. Essa ira é purificante. Se você não descarrega a sua ira em pessoas que são ofensores ao Senhor, então essa ira vai destruir você internamente, vai lhe queimar internamente, vai machucar você internamente, vai tornar você internamente fraco. Então é preciso descarregar essa ira no momento certo, mas não de qualquer maneira. Geralmente, nós não precisamos descarregar nossa ira. Porque se fôssemos assim, descarregar nossa ira contra os ofensores, o tempo todo a gente ia estar brigando. Porque estamos em Kali Yuga, então a maioria das pessoas são muito ofensoras. Então nós devemos ter o humor do Senhor Chaitanya, né? Que ele veio para salvar as almas caídas, né? As almas que estão alucinadas, em completa ilusão, nas garras de Maya, da ilusão material, né? Absortas no materialismo. Então nós devemos usar a nossa inteligência e dar a consciência de Krishna para elas. E evitar ficar irado, né? Só mesmo quando for estritamente necessário para defender o Senhor e seus devotos. Então, a outra parte do significado de Prabhupada, dessa página, ele fala sobre o controle da língua, né? Mas não é necessariamente a língua no sentido de falar, de se comunicar, mas o controle o desejo de comer alimentos saborosos e não fazer muita restrição sobre o que nós vamos comer. Então o devoto deve ter muito cuidado para não descontrolar a língua e o seu estômago, né? Porque fazem parte da renúncia ao mundo você aceitar os alimentos porque são necessários à sua sobreexistência. E não qualquer alimento, simplesmente porque aquele alimento lhe dá prazer, porque você gosta, porque vão fazer uma festa de comilança. Não é assim não. Se você quer praticar yoga, se você quer avançar na vida espiritual, se você quer concentrar as suas energias no avanço espiritual, você deve restringir sua alimentação a Krishna Prasada. E mesmo Krishna Prasada em horas regulares, né? Não comer em restaurantes,
evitar comidas assim contaminadas, né? Então isso faz parte do controle do controle do estômago, né? Do estômago. Ok? Muito obrigado por hoje, né? Vamos encerrar essa aula de hoje cantando um pouco para Rupa Goswami, né? Os 6 Goswamis de Vrindavana. Ok? A gente não cantou no início, mas a gente canta no final. Não vamos escapar de cantar para Krishna e para os devotos, né? Nana Shastra Vicharanai Kanipuno Swadharma Sanstapako Vanderupa Sanatano Raghujago Siddhiva Gopalako Vanderupa Sanatano Raghujago Siddhiva Gopalako. Hare Krishna. Até amanhã.